Muito boa noite a todos. Verificada a existência de quórum, vamos começar a nossa Assembleia. Há um pedido expresso por uma mensagem telefónica, já por me ter avisado ontem. Hoje nos Chãos também se realiza uma Assembleia de Freguesia e o Sr. Presidente da Junta manda avisar que chegará um bocadinho mais tarde, mas, portanto, estamos neste momento com quórum e com condições para poder iniciar a nossa reunião. Eu gostava de dizer 2 ou 3 palavras prévias. Primeiro, é um gosto para a Assembleia Municipal de Ferreira do Zezer virmos ao local onde estamos, à freguesia de Nossa Senhora do Pranto. É com esta, portanto, entre aspas, rotação, terminamos a primeira volta de rotações das Assembleias Municipais pelas juntas de freguesia. Neste momento já reunimos em cada uma das juntas de freguesia, portanto continuaremos a fazer isto durante o futuro, enquanto tivermos em duração o nosso mandato, iremos continuar a ter este cuidado de tentarmos trazer mais pessoas às Assembleias e procurarmos, portanto, aproximar a Assembleia das pessoas. Embora hoje seja uma Assembleia extraordinária, é uma Assembleia importante porque é uma preparação para uma Assembleia ainda mais importante que virá proximamente, que é da aprovação do Plano de Urbanização e do Plano Diretor Municipal, quando chegar um momento. Portanto, faremos todas as Assembleias que acharmos que são necessárias para esclarecer as pessoas e para esclarecer os seus deputados, para poderem, em consciência, exercer o seu direito de voto quando forem chamados a tal. Eu gostava de voltar a cumprir a lei, chamando a todos que, apesar de terem dado a autorização prévia, tenho que avisar que estamos a ser gravados e que estamos, portanto, em transmissão via streaming. Antes de começarmos, queria pedir-vos um minuto de silêncio, em memória de 3 portanto, cidadãos que residiam nesta atual freguesia de Nossa Senhora do Pranto, que são um que já é só conhecido dos que têm cabelos brancos, já não é conhecido dos mais jovens, mas é sempre bom reconhecer o bem que os mais velhos fizeram e aquilo que contribuíram para que hoje as pessoas possam ser aquilo que são, que é o Dr. José Real de Sousa Canedo, que viveu aqui muito próximo e que praticou aqui medicina durante muitos anos. A outra pessoa é o Sr. Dr. Rui Pena Monteiro Batista, que foi o notário da Vila de Ferreira do Zezer durante muitos anos e que foi o primeiro presidente da Comissão Administrativa depois do 25 de Abril e, portanto, nomeado depois do 25 de Abril para a Câmara Municipal de Ferreira do Zezer. E a terceira pessoa é o Sr. Eduardo Mota, que, como sabem, foi também ele membro dessa Comissão Administrativa e que impulsionou durante muitos anos as atividades desportivas do Conselho e, portanto, se estiverem de acordo, eu pedia um minuto de silêncio em honra da memória destas 3 pessoas, por favor. Muito obrigado a todos. Eu pedia também ao Sr. Presidente da Junta de Nossa Senhora do Pranto que transmitisse às famílias das pessoas evocadas que a Assembleia Municipal reuniu um minuto de silêncio e dava-lhe a palavra agora para receber-nos na sua freguesia. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Secretário
primeiro e segundo secretário, Sr. Presidente da Câmara e Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, caros Presidentes da Junta, colegas, funcionários da Câmara, técnicos, comunicação social e público. É um gosto ter-vos aqui hoje na nossa freguesia, e especialmente nesta coletividade, nesta histórica coletividade filarmónica frasoeirense, que este ano comemorou já os 182 anos. Dizer que é uma freguesia, da Senhora do Pranto, é uma freguesia na configuração em que está criada, é uma freguesia sustentável, e digo isto porque desde há 6 anos que estamos à frente do Executivo, temos realizado alguns trabalhos, algumas obras, outras vão ser realizadas muito breve, por sinal, alguma importante é aprovada hoje. Dizer que a freguesia tem pernas para andar, temos várias valências, eu até gostaria de referir, só para as pessoas situarem, o que é a nossa freguesia. Desde a saúde, à cultura, à religiosidade, ao turismo, à horticultura, floricultura e todos os outros serviços análogos, temos uma freguesia realmente com alguns potenciais. Só há 2 carências que eu estou convencido que, pelo menos uma a curto prazo, outra a médio prazo. A curto prazo será o PDM, que vai ser aprovado breve, e esperamos que realmente ele seja generoso para com a nossa freguesia, porque de facto temos perdido muitos jovens que vão fazer casas e comprar casas no outro lado. Eu posso me referir que o meu filho teve que ir para outra freguesia, isso para mim entristece-me um bocado, porque tenho cá terrenos, mas não pude construir. Penso que essa mágoa só acaba quando eu também acabar. Depois temos aí outras situações que realmente as pessoas que têm terrenos precisam de construir ou querem construir. E quanto mais jovens a gente tiver, maior será a freguesia e maiores serão os serviços que nelas podem instalar. Outra é o saneamento básico. Aqui há uns anos ouvia dizer que o saneamento básico não passava da vila. Felizmente que já passou. Já está em Águas Belas, está aqui mesmo na fronteira com a nossa freguesia. Quer isto dizer que é apenas, se calhar, ligar a tubagem e seguir. Né? Uma questão também de dinheiro. Sei que isto que é difícil, que há pouco dinheiro, mas estou convencido que com a boa vontade, com o apoio da Câmara e do Sr. Presidente e da TEG Ambiente, e também que as pessoas se manifestem a favor disso, porque é importante o saneamento básico para desenvolver uma terra, por isso mesmo o PDM permitir construir casas e o saneamento básico é uma mais-valia para que a nossa freguesia seja ainda melhor. Portanto, faço o apelo ao Sr. Presidente e na próxima semana farei chegar a nossa intenção por escrito e ao TEG Ambiente. Prontos, é só desejar então as boas-vindas mais uma vez e aproveito para dizer que no final temos aí um pequeno lanche. Está bem? Muito obrigados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, vamos começar a Assembleia propriamente dita. Os seus deputados receberam para conhecimento dos membros da Assembleia um mail recebido na correspondência, um mail a 25/9, de uma correspondência que chegou depois da ata de 1 de setembro de 2023 e que era, portanto, para se juntar a essa ata de 1 de setembro de 2023, que é, portanto, o parecer do auditor externo, que receberam por mail a 25/9. É uma situação que não é para votar, é uma situação só porque tomem conhecimento e como foi recebido na correspondência, voltarei a pô-la e a referi-la na próxima Assembleia Ordinária e incluí-la na correspondência. Caso algum dos seus deputados queira, por não ter visto ou queira tomar conhecimento do que está escrito no parecer, ele está aqui e está disponível para que possam consultar. Vamos então ao ponto 1, apreciação e votação da ata da terceira sessão ordinária, realizada em 27 de junho de 2023. Eu pergunto se em relação a esta ata alguém quer propor alguma correção. Uma vez que estamos, pelo que vejo, em condições de poder votar a ata, pergunto quem vota contra.
Quem se abstém? Há 3 abstenções em relação a esta ata por não terem estado presente. A ata é aprovada por maioria. Passamos agora ao ponto seguinte da ordem dos trabalhos, que é a ata da 4ª sessão ordinária realizada a 1 de setembro de 2023, que também receberam, um pouquinho depois da anterior. Volto a perguntar se alguém quer fazer alguma correção a esta ata. Então estamos em condições de votar. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? 1, 2, 3, 4, 5 abstenções por não terem estado presente. A ata foi aprovada por maioria. Terminado estes pontos da ata, eu não podia deixar de agradecer aos serviços de apoio da Câmara Municipal e, portanto, que tenha apoiado a Assembleia Municipal. Efetivamente, não é muito comum ver assembleias com as atas todas em dia, todas disponíveis para depois serem objeto de consulta pública e, portanto, neste momento nós não temos nenhuma ata atrasada, está tudo em dia, está tudo aprovado e, portanto, é um motivo que deve orgulhar a Assembleia e que nos deve, portanto, expressar o nosso reconhecimento perante os funcionários que nos têm dado o apoio. Passamos agora ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a atribuição de um apoio monetário para efeitos de comparticipação da obra do Parque Infantil de Pai Mendes, na proporção de 50% do valor da obra, mediante a entrega de fatura e posterior comprovativo do pagamento da despesa apoiada, apresentado pela Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Pranto. Os senhores deputados receberam todos esta documentação atempadamente. A minha pergunta é se alguém quer fazer alguma questão acerca deste ponto da ordem de trabalhos. Está aberta a discussão. Então vou considerar que os senhores deputados estão em condições de poder proceder à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. O ponto 3 da ordem dos trabalhos foi aprovado por unanimidade. Vamos agora ao ponto 4 da ordem dos trabalhos. Primeiro quero pedir desculpa porque eu cometi um erro no primeiro e-mail que mandei. Faltava aqui uma coisa que eu assinei e não me apercebi que tinha faltado em relação à primeira coisa que receberam, mas depois corrigi a tempo e vou passar a ler então aquilo que está na verdadeira proposta e aquilo que está para os seus deputados votarem. Proposta para a criação de uma comissão para o planeamento das comemorações dos 50 anos do 25 de abril de 2024. 1. Atendendo à necessidade de realizar umas comemorações que dignifiquem o cinquentenário do 25 de abril. 2. Atendendo a que tais comemorações devem representar as estruturas do poder autárquico existentes. 3. Atendendo a que, além do referido, se deve também envolver a sociedade civil, propõe-se 1. A criação de uma comissão para coordenar as referidas comemorações. 2. Essa comissão terá a seguinte constituição. Ponto 2.1. Presidente, o Presidente da Assembleia Municipal. Ponto 2.2. 2 representantes das forças partidárias constituintes da Assembleia Municipal. Um do grupo parlamentar do PS e outro do grupo parlamentar do PPD, PSD, CDS, PP. 2.3. Um representante do agrupamento de escolas de Ferreira do Zezer. 2.4. Um representante da Câmara Municipal de Ferreira do Zezer. E 2.5. Um representante da sociedade civil, cidadão de reconhecido mérito, e que aceitou o pedido que lhe formulei, que é o Sr. Presidente da Fundação Maria Dias Ferreira, o Sr. Engenheiro José Afonso de Sousa. A minha pergunta é, alguém está contra a criação desta comissão? Ninguém está contra a criação desta comissão. A segunda pergunta é, alguém quer fazer alguma sugestão que torne esta comissão diferente daquela que está a ser proposta? Ninguém quer fazer uma sugestão, então podemos votar a proposta de criação desta comissão. Alguém vota contra? Quem se abstém? A comissão foi aprovada por unanimidade. Resta-me pedir agora aos grupos parlamentares que indiquem quem é que é o seu representante na comissão. Senhor líder do grupo parlamentar do PS, quem é o representante do PS? Pronto.
o Sr. João Silva, o líder parlamentar, e quem é o representante da bancada do PPD-PSD? É o Filipe Figueiredo. Hã? É a Inês Ferreira. Desculpa, eu vi-te levantar o dedo, peço desculpa. É a Inês Ferreira, pronto, tudo bem. Alguém se opõe à constituição desta situação? Não. Portanto, está aprovado por unanimidade. Vamos agora passar à apresentação do plano de urbanização da Vila de Ferreira do Zezer pela senhora arquiteta Gabriela Coutrinho, que se encontra aqui, da empresa Mundo às Riscas Limitada. Eu convidava a senhora arquiteta para fazer a apresentação e convido os senhores membros que estão deste lado para se irem sentar lá embaixo para poderem ver a apresentação. Boa noite a todos. Antes de mais, agradecer a vossa presença e a oportunidade que me estão a dar de estar aqui a explicar o nosso trabalho e de vos poder tirar eventuais dúvidas que tenham, uma vez que, se não estou em erro, esta apresentação foi disponibilizada previamente a todos. É muito importante este momento de esclarecimento, porque qualquer plano municipal de ordenamento do território é eficaz após a aprovação da Assembleia Municipal, que é o órgão que aprova o trabalho que o município tem vindo a desenvolver ao longo do seu tempo e que permite que os planos sejam enviados para a publicação em Diário da República. No caso do plano de urbanização da Vila de Ferreira do Zezer, o plano está em vigor. Por força de obrigações legislativas e do quadro legal atual, o município teve que fazer a sua alteração para adequação à legislação. Portanto, não se trata de uma opção de planeamento em que o município quis rever o plano ou a estratégia inerente ao plano, mas sim de uma obrigação que decorre da lei. Neste sentido, e eu vou passar a explicar esta introdução, temos aqui uma breve apresentação contextualizando o procedimento de alteração, a tramitação do qual ele foi alvo, os elementos que constituem essa alteração, uma breve passagem pelas alterações efetuadas, os pareceres que as entidades emitiram e o período de concertação e um breve apontamento sobre o período de discussão pública que está a decorrer neste momento. Ora, o plano de urbanização da Vila de Ferreira do Zezer, portanto, foi aprovado em 2014, está em vigor desde essa altura. Também em 2014, a Lei de Bases Gerais da Política dos Solos e do Ordenamento do Território foi alterada, portanto, um novo decreto-lei veio trazer algumas alterações ao regime anterior.
Em 2015, o Decreto-Lei 80 de 2015 e depois o Decreto Regulamentar 15 de 2015 vieram alterar um conjunto de conceitos de planeamento. Ora, estes diplomas determinaram que os municípios tinham um prazo de 5 anos para adequar os planos que estavam em vigor. Esse período estava estipulado, que terminava em julho de 2020, no entanto, por força de diversos acontecimentos, o Covid, o atraso nos processos gerais a nível do país, foram levando a sucessivos adiamentos desse limite e neste momento está fixado em dezembro de 2023. Ou seja, os municípios que em dezembro de 2023 não tiverem os seus planos adequados à nova legislação podem ver o acesso a financiamentos suspensos, podem ver o licenciamento nas áreas urbanizáveis suspensos também. E porquê? Porque uma das grandes alterações que esta legislação veio trazer é que o conceito de espaços urbanizáveis desapareceu. Portanto, todos os planos que estavam em vigor, até à data, definiam espaços urbanos e espaços urbanizáveis. Portanto, os espaços urbanizáveis, maioritariamente, eram espaços que não estavam ocupados, mas eram suscetíveis de vir a ser ocupados, tinham estatuto de solo urbano. E estes diplomas vieram acabar com o conceito de espaço urbanizável, obrigando os municípios a rever a classificação dessas áreas. E, para elas se poderem manter como solo urbano, tinham que obedecer uma série de critérios que o decreto regulamentar, que eu citei há pouco, definia. Tinham que estar infraestruturados, tinham que ter equipamentos na proximidade, tinham que ter compromissos urbanísticos, tinham que ter qualquer espécie de compromisso ou de infraestrutura que lhes dessem esse estatuto de solo urbano. Não cumprindo esses requisitos, eles tinham que ser reclassificados para o solo rústico e, portanto, deixavam de ter capacidade de edificação. Ora, este é o ponto de partida para a alteração, para a adequação do plano de urbanização da Vila de Ferreira do Zezer. Este processo teve início ainda em 2020, com o executivo anterior, portanto foi deliberado a fazer a alteração para a adequação. Depois foram identificadas diversas situações que não permitiram dar logo continuidade aos trabalhos, desde logo uma exigência que também outra legislação veio trazer, que era para as alterações serem feitas e para as revisões dos planos tinha que haver cartografia atualizada e a cartografia tinha que ter no mínimo 2, 3 anos, não era o caso da cartografia do PU em vigor e, portanto, o município teve que contratar uma nova cartografia. Posto isso, então, deu-se início aos trabalhos, houve necessidade de revalidar o procedimento de elaboração, mas que são tramitações normais no órgão da Câmara Municipal. Portanto, ultrapassadas essas tramitações iniciais, foi desenvolvido o trabalho junto com a Câmara Municipal e foi enviado para as entidades para uma reunião que é a Conferência Procedimental, que é a reunião onde todas as entidades que podem de alguma forma ter interesse ou uma supervisão administrativa na área do plano se pronunciam, sendo os pareceres vinculativos. Com os pareceres desfavoráveis, havendo algum parecer desfavorável, no plano não pode seguir para discussão pública até ser concertado com as entidades. No caso do plano de urbanização de Ferreira do Zezer, não houve nenhum parecer desfavorável, houve alguns pareceres favoráveis condicionados, não muitos, nomeadamente o da CCDR, que é sempre o mais complexo no diálogo e que obrigou a alguma concertação mais prolongada com a entidade. Ultrapassado esse período de concertação, a Câmara deliberou dar início à discussão pública, que é o período que está a decorrer neste momento. Estando agendada esta Assembleia Municipal, e sendo que o fim último, depois da discussão pública, é submeter à Assembleia Municipal o plano de urbanização, entendeu o Sr. Presidente da Assembleia que seria muito pertinente falarmos sobre o plano de urbanização hoje e terem a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas para quando fossem votar o plano estarem perfeitamente esclarecidos. E depois então passar-se-á à publicação do plano e nos próximos anos será esse plano que está em vigor.
Acontece que o período de vigência normal dos planos de urbanização e dos planos municipais é de 10 anos, ora, sendo o plano de urbanização de Ferreira do Zezer 2014, o seu período útil terminaria para o ano, estaria na altura de iniciar uma revisão do plano de urbanização, onde então aí o Executivo pudesse propor correções a arruamentos, alterações da qualificação do solo, algo que entendesse que seria melhor para uma estratégia recente e revisitada. Pronto. Portanto, este procedimento que aqui está não invalida que seja feita a revisão, até é desejável que ela se inicie a partir do ano que vem, é, no fundo, uma necessidade de dar resposta a uma exigência legal. No entanto, o Executivo aproveitou para fazer pequenas correções que não pusessem em causa o modelo estratégico que estava subjacente ao plano em vigor e, portanto, teve a oportunidade de identificar alguns aspectos que durante a vigência do plano não estavam corretos ou já não estavam adequados à realidade e, portanto, sem pôr em causa toda a estratégia que a CCDR não iria aceitar, aproveitou para fazer algumas correções pontuais. Ora, os elementos do plano, não sei se têm a noção, mas o plano tem muitos elementos, um conteúdo documental bastante vasto, mas os elementos que foram alterados agora neste procedimento foram o regulamento, a planta de zonamento, a planta de condicionantes, que não decorre de opções do município, é atualizar as condicionantes, ou porque hoje em dia há mais rigor nas servidões e na sua identificação pelas próprias entidades que têm a tutela, ou por acertos cartográficos, uma vez que fomos obrigados a fazer uma nova cartografia. Existe um relatório também que explica as alterações e um programa de execução e financiamento que não era o objetivo do município mexer neste documento, uma vez que brevemente iria fazer a revisão do plano, mas que a CCDR exigiu que tivesse alguma revisão mínima no sentido de ver algo que já estivesse perfeitamente obsoleto e que devesse ser tirado, alguma coisa nova que fosse acontecer brevemente e que fosse incluída e também que fizesse um pouco um ponto de situação do que era ou o que foi a execução deste plano de urbanização. Se as infraestruturas previstas foram todas executadas ou parcialmente executadas, os espaços verdes também e, portanto, as alterações feitas ao programa de execução foram nesse sentido e um pouco para dar resposta àquilo que a CCDR entendeu. E, por fim, foi anexado ao processo o relatório da ponderação e da concertação, onde encontram todos os pareceres das entidades e o resultado da concertação que foi feita até se obter o parecer favorável das entidades que deram o parecer favorável condicionado. Ora, relativamente ao regulamento, eu não vou demorar muito nos slides, porque como tiveram acesso à informação já devem ter lido isto e, portanto, se calhar é mais útil depois passar à fase das dúvidas, se tiverem. Mas, de qualquer maneira, o regulamento foi alterado naquilo que foi necessário, porque como mexemos na planta de zonamento por causa dos ditos espaços urbanizáveis que desapareceram enquanto conceito, mas que o município procurou manter dentro do perímetro urbano, para não reduzir o perímetro urbano da vila, havendo uma alteração da terminologia, teve que haver também uma alteração do regulamento para bater tudo certo e, portanto, para se adequar. E as restantes alterações foram feitas ou por indicações de algumas entidades para corrigir aspectos relacionados com condicionantes ou com exigências legais hoje relacionadas com as alterações climáticas e com a eficiência energética, ou simplesmente por alguns aspectos pontuais que o município, durante estes 10 anos de vigência do plano, ou 9, identificou como não estando a ser facilmente interpretados no âmbito da gestão urbanística e carecessem de algum esclarecimento. Relativamente à planta de zonamento, esta é a planta de zonamento com a classificação e qualificação do solo, que é a planta-chave, que depois tem tradução no regulamento. Portanto, apenas para vos dizer, isto tem um conjunto de cores, tem um conjunto de classes de espaço, que eu agora não vou explicar, mas para vos dizer no essencial que estas áreas que estão aqui mais claras eram as grandes áreas urbanizáveis do plano de urbanização em vigor e, portanto, aquelas que exigiram maior e mais concentrada justificação junto à CCDR para se manterem à mesma com esse estatuto de solo urbano. A CCDR exigiu também algo que já tinha dito no âmbito do primeiro plano de urbanização em 2014,
que era ter à mesma escala da planta de zonamento uma escala que identificasse um tema que é obrigatório, que é a classificação acústica, que é identificar as áreas que são consideradas sensíveis e as áreas que são consideradas mistas, ou seja, as áreas sensíveis são aquelas ou porque estamos a falar de uma escola, de uma zona de lazer com mais recato ou de uma zona de um lar de idosos, portanto, as questões do ruído são mais sensíveis e, portanto, as propostas do plano de urbanização não podem gerar conflitos de ruído, níveis de ruído superiores ao que a legislação permite. E, portanto, é preciso classificar as várias zonas da vila, do tecido urbano, no sentido de ver onde é que estão as zonas sensíveis e ver se o tráfego que existe, as atividades que existem, não conflituam com estas zonas sensíveis. O plano de urbanização em vigor tinha uma figura no regulamento com esta temática. E a CCDR aproveitou agora esta alteração do plano para exigir que esta planta fosse feita à mesma escala da planta de zonamento. Daí aparecer este novo elemento, novo que não é novo, mas com uma configuração diferente, neste processo de alteração. Relativamente à planta de condicionantes, é uma planta, como eu disse há pouco, que no fundo é uma planta que traduz ou que chama para este processo de planeamento as servidões que existem e sobre as quais a Câmara não tem qualquer poder de decisão. Estão só cartografadas para ajudar a gestão urbanística, quando surge um processo, perceber que qualquer licenciamento que faz não pode colidir com o regime legal destas servidões que existem no território. Aqui no caso da Vila de Ferreira do Zezer, a adequação que foi feita foi no sentido de cartografar corretamente ou identificar as linhas de água com as faixas de proteção, uma vez que sempre que se faz cartografia nova e as linhas de água são uma servidão dinâmica, não é? Portanto, ao longo dos tempos, os terrenos são lavrados, a chuva provoca maior ou menor erosão e, portanto, as linhas de água são dinâmicas e, portanto, deu origem a uma cartografia de condicionantes ligeiramente diferente da que está em vigor. E, portanto, esta peça desenhada aparece também no processo de alteração. Depois temos o relatório e, portanto, o relatório não é tanto para os munícipes, nem para a autarquia, é um relatório onde a Câmara demonstra às entidades que analisou as várias áreas que não estavam ocupadas na área do plano de urbanização e que as mesmas têm características para se manterem como solo urbano, como eu dizia há pouco, ou porque têm infraestruturas. Isto é um extrato de um anexo ao relatório onde estão cartografadas todas as infraestruturas, águas, esgotos, eletricidade, telecomunicações, onde identificamos também se há compromissos urbanísticos, alvarás de loteamento ou licenciamentos em curso, que são estas bolinhas por aqui, e também o uso atual que essas áreas têm. A maior parte delas ou ainda são hortas, porque as pessoas não ocuparam os terrenos, ou simplesmente são terrenos expectantes, não estão edificados, nem têm nenhuma espécie de cultura, ou ainda têm alguns pomares, ou algum povoamento florestal, mas, portanto, como veem, são tudo áreas de pequena dimensão. Mas pronto, mas é o relatório que explica mancha a mancha e demonstra à CCDR que se cumprem os critérios para manter o solo urbano. O programa de execução, como eu já falei há pouco, não vale a pena detalhar, foi revisto dentro daqueles princípios que eu referi atrás e, portanto, em resumo, como eu disse há pouco e no início, as alterações que foram efetuadas foram de designação das categorias do espaço do solo urbano, no sentido de justificar que elas se mantêm. Deixam de ser urbanizáveis, considerámos que eram áreas a consolidar, quando elas já tinham alguma edificação aqui e acolá, se não estavam ainda edificadas, demonstrámos que tinham infraestruturas ou que as infraestruturas chegavam perto e, portanto, são áreas a estruturar com operações urbanísticas à escala do licenciamento dentro da vila. Portanto, isto são as principais categorias antigas que foram revistas, os espaços residenciais propostos, que são os tais espaços urbanizáveis, e os espaços de uso especial propostos, que eram espaços para equipamentos, e que agora deram lugar a outros termos, espaços centrais, espaços habitacionais consolidados, a consolidar, ou espaços a estruturar. Isto, no fundo, o que eu vos queria transmitir é que não se perdeu solo edificável, não se perdeu capacidade edificativa e conseguiu-se manter a vila com a mesma integridade. Pronto, o resumo desta alteração é esta. Pontualmente, como eu disse no início, a Câmara aproveitou este procedimento para fazer algumas correções
ao uso do solo proposto, nomeadamente identificou a situação da casa mortuária, identificou também aqui uma zona à volta das atuais piscinas da piscina coberta, no sentido de poder vir a fazer piscina descoberta, se assim o entendesse, porque com a classificação que tinha não era permitido, porque era um espaço verde, não permitia qualquer edificabilidade. Uma ampliação também aqui junto às instalações do CRIFS, portanto de uma residência, e também a área que no decurso da estratégia local de habitação estava aqui uma área identificada como equipamento, mas sem ter nenhum equipamento específico para ir para lá, era uma reserva, e que se revelou ser necessário alterar para poder acolher habitação a custos controlados no âmbito da estratégia local de habitação. Depois houve uma correção na zona do Intermarché, que estava já indevidamente classificada uma área verde, onde já estavam os parques de estacionamento, e foi preciso também ampliar aquela área do parque de estacionamento Intermarché, e também junto ao campo de futebol, para poder vir a fazer balneário, ginásio e zona de estacionamento, porque era zona verde naquele local. Portanto, nada destas alterações são estruturais, a CCDR não pôs em causa este tipo de alterações e aceitou. Referir também a questão do cemitério, que eu penso que não é assim uma questão absolutamente consensual ainda para o futuro, mas que para já estava perfeitamente assumido que no PU em vigor o cemitério estava previsto aqui a sul deste caminho, e que ele devia ser transposto para norte do caminho. Isto é uma intenção identificada logo no início do procedimento, ainda pelo executivo anterior, e que se manteve até agora. É uma alteração que também se cruza com as questões da revisão do PDM, e não sendo ainda consensual que aquele será o sítio ideal para o cemitério, entendeu-se que não se devia atrasar mais o processo de alteração para a adequação do PU, uma vez que estamos com este prazo de dezembro de 2023, e deixar então para a revisão do PU ou até para o PDM resolver esta situação, porque em nada afeta a área urbana, porque aquele bocadinho está dentro da área do plano de urbanização, mas é solo rústico, solo rural, não faz parte do perímetro urbano. Pronto, isto é a descrição destes locais que eu agora referi. Aqui não vêem, mas nos relatórios que estão disponíveis para todos, há uma tabela que identifica as áreas do PU em vigor, as novas designações da alteração do PU, para se concluir que, efetivamente, a área urbana é a mesma. Há ali umas pequenas variações, principalmente entre os equipamentos e os verdes que resultaram daqueles acertos, do verde que saiu ao pé do campo de jogos para os balneários e para o ginásio, do verde que saiu ao pé da residência do equipamento social para ampliar o equipamento social. Portanto, no fundo é espaço coletivo entre verde e equipamentos que se deu essa transferência de áreas. E estes slides, portanto, resumem, são mais densos, mas que de alguma forma resumem o que eu tive a falar, que era o tipo de alterações aqui propostas, que em bom rigor têm a ver com questões de ordem regulamentar, questões de cumprimento da legislação e acertos cartográficos e ajustes nestas discrepâncias que a Câmara foi encontrando na gestão do plano. Basicamente, o regulamento foi objeto de alterações em bastantes artigos. Foram revogados todos aqueles que diziam respeito aos espaços urbanizáveis, uma vez que eles foram incorporados depois nos outros, e foram aditados 3 novos artigos. O regulamento está disponível na consulta pública, tem numa cor diferente tudo aquilo que foi alterado para facilitar ver as diferenças, é muito mais fácil para se observar. O facto de ter havido esta alteração ainda substancial em número de artigos fará com que a Câmara vá republicar o regulamento do plano, porque é extremamente difícil estar a ler o regulamento atual e depois só as alterações, portanto, justifica a republicação do regulamento. Também no início resumi a questão dos pareceres, portanto, não houve nenhum parecer desfavorável. Houve diversos pareceres favoráveis condicionados, das Águas do Tejo, da Agência Portuguesa do Ambiente. Basicamente, a maior parte dos pareceres condicionados que surgiram tinham a ver com entidades que estavam a fornecer fecheiros com as suas condicionantes atualizadas, ou que queriam ver vertido no regulamento algum pormenor que melhorasse a relação com essas condicionantes. Tirando então o da CCDR, que obrigou
à densificação da justificação para a Câmara não perder área urbana na vila. E, portanto, a Câmara, posto isso, analisou os pareceres, introduziu as alterações que resultaram da concertação e daquelas que achou pacíficas na interação com as entidades e concluiu, assim, o seu processo de concertação, decidindo passar à fase de discussão pública na sua reunião de 26/7. O aviso foi publicado, o Diário da República está a demorar imenso tempo a publicar os avisos, portanto, o plano, desde o momento em que a Câmara deliberou até que foi possível iniciar a discussão pública, como veem, 26/7 até 11/9, foi bastante tempo. Portanto, a discussão pública só se iniciou 5 dias úteis após a publicação e, neste momento, está a decorrer por mais... Ora, 11/9, são 30 dias, 5 dias a partir... Pronto, até a meados de outubro está a decorrer a consulta pública e qualquer pessoa pode apresentar uma reclamação, uma opinião, uma sugestão. Todas serão analisadas. Aquelas que tiverem enquadramento poderão ser aceitas pelo município. As que não tiverem enquadramento, será prestado um esclarecimento. E pronto, por fim, deixar mais uma vez a ressalva de que este processo não se trata de uma opção de planeamento da Câmara, trata-se de uma resposta a uma necessidade legal, a uma exigência legal, e que não põe em causa questões estratégicas previstas no PU em vigor, e que o PU, com certeza, a breve tempo será objeto da sua revisão e adequação às expectativas e aos dias de hoje. Estou disponível para qualquer questão, para todas as dúvidas que possam ter, e agradeço a vossa paciência para me ouvir. Então, vamos retomar os nossos lugares. Se a arquiteta pode estar aí um bocadinho. Eu fico aqui um bocadinho. Benfica ou Porto? Há futebol hoje. Há futebol hoje. Não sabia que havia futebol. Ora bem, a título de... Queria agradecer à senhora arquiteta o esclarecimento, também queria cumprimentar a engenheira Madalena, que não cumprimentei há bocado. É sempre bom ver aqui quem tem responsabilidades na Câmara e na execução destas coisas, colaborar connosco e estar aqui presente. Muito obrigado, engenheira Madalena. Senhora arquiteta, eu vou dar aqui um exemplo de uma coisa que nós... 4 cidadãos que, por acaso, até pertencem à Assembleia Municipal, não o executaram como membros da Assembleia Municipal, mas que fizeram um pedido na altura em que estava em discussão pública inicial este plano, naquela fase inicial em que abriu a primeira discussão. Portanto, foi uma proposta assinada por mim próprio, pelo Sr. Deputado João Miguel Silva, pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ferreira do Zezer, Sr. Armando Coutrinho, pelo Sr. Presidente da Junta de Águas Belas. E mais ou menos vou resumir isto porque eu acho que é importante que os cidadãos fiquem com a noção daquilo que podem fazer e daquilo que podem intervir neste período em que é soberana a voz que é dada e a oportunidade que é dada às pessoas. Então, nós dizíamos o seguinte: tendo tomado conhecimento que se encontra a decorrer o período de auscultação pública para a apresentação de sugestões no âmbito do processo de alteração do plano de urbanização da Vila de Ferreira do Zezer, vimos por este meio apresentar a seguinte sugestão / reclamação, porque na altura era aquilo que vinha no aviso. Isto está assinado a 2 de junho, as coisas já mudaram muito e, portanto, vai aparecer aqui um nome que já não existe. Dizia assim: como é por todos reconhecido, o desenvolvimento da atividade da unidade empresarial Comave, que hoje já não desenvolve essa atividade, tem suscitado inúmeros problemas ambientais que afetam em especial a população que reside na envolvente.
Uma vez analisados os termos de referência relativos ao procedimento em curso, entendemos ser enquadrável e oportuno introduzir um conjunto de normas regulamentares para os espaços de atividades económicas que incidam nas condições de uso e ocupação de unidades empresariais / industriais instaladas e a instalar, que acautelem e previnam as precauções ambientais, paisagísticas e de inserção urbanística que afetam as populações na envolvente. Com a introdução destas normas no regulamento do plano de urbanização, o município terá definido e balizado as exigências ambientais a serem observadas a quando da emissão ou renovação das necessárias licenças ambientais, acautelando, com prudência, atos de licenciamento e mesmo desenvolvimento de atividades num quadro de equilíbrio e compatibilidade de usos e ocupações com a envolvente urbana. As normas regulamentares que se propõem integrar devem expressar as exigências ambientais, designadamente nível de infraestruturação, tipologia dos resíduos industriais, destino de efluentes e regulamentação dos seus níveis limite, produção de cheiros e poeiras, tecnologias ambientais, controle de passivos ambientais e outros. Portanto, isto foi feito num momento em que nós vivíamos um problema que tinha 3 décadas e que, digamos, por uma ação concertada, quer do município, quer da Assembleia Municipal, e particularmente também deve-se reconhecer pela vontade também manifestada nesse sentido da própria empresa, este problema acabou por deixar de existir. No entanto, os termos de referência para introduzir no regulamento são de protetores do futuro e daquilo que possa ser a expectativa de vida dos cidadãos que vivem nesta zona e na sua envolvente. Portanto, eu acabei de ler isto como um exemplo, isto vai ficar em ata, eu vou pedir para ficar em ata e vou voltar a pedir para, se for preciso, a gente voltar a reintroduzir este documento nesta fase novamente de apreciação. A senhora arquiteta quer pronunciar-se, quer dizer alguma coisa? Apenas uma nota. Esse documento foi analisado, houve umas sugestões relativamente ao regulamento no sentido do controle ambiental. Houve alterações no artigo onde essa matéria é referida, no regulamento, algumas, não se calhar tão profundas e tão detalhadas certo. Como aí são referidas. Em sede de concertação com a CCDR entendeu que o que estava no regulamento do plano, enquanto plano, era suficiente, porque o resto eram redundâncias da legislação ambiental, pronto, e exigências para o licenciamento ambiental da própria atividade. Claro está, se entenderem que não é suficiente, que ficou aquém das expectativas, embora exista legislação específica do licenciamento ambiental que supostamente acautela, e na altura a CCDR referiu que o problema tem mais a ver com a fiscalização do que com as exigências do licenciamento, porque as exigências são feitas para renovar a licença, depois a fiscalização não é feita. Pronto, o problema é esse. E não é o plano de urbanização que resolve isso, porque não é o plano de urbanização que vai regular essa fiscalização. Pronto. No entanto, se acharem que não é suficiente o que está, que ainda assim devia ser incrementado, acho que faz todo o sentido juntarem como sugestão, vai ser analisado, não é uma matéria sequer que tenha que voltar a ir às entidades e que ponha em causa a continuidade do procedimento. Os deputados têm a palavra, mais alguém se quiser fazer alguma questão? Eu queria só então fazer um comentário final, antes depois de usar a palavra no fim, mas queria só fazer um comentário que é uma coisa que a senhora arquiteta disse e que eu penso que é o mais animador para o Concelho de Ferreira dos Êzes e o mais animador para a Vila de Ferreira dos Êzes, que é, a senhora arquiteta admite que este plano é para rever e pode entrar em revisão a partir agora de 2024. E eu penso que é um repto que deixa não só aos cidadãos de Ferreira dos Êzes e à Assembleia Municipal, mas particularmente ao Executivo, para que esteja atento e que use os seus direitos de fazer uma revisão deste plano. Sim, faz favor. Pode, senhor. Faz favor. Também eu estava a estimulá-lo. Até tem cartografia atualizada agora. Muito boa noite a todos. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhores secretários, senhores membros da Assembleia, senhores vereadores, excelentíssimo público, excelentíssima imprensa,
excelentíssimos técnicos, muito boa noite. Eu queria também chamar a atenção daquilo que são dores de um executivo que chega recentemente. E é muito importante clarificar, porque nós nem sempre estamos por dentro. Eu tinha alguma noção daquilo que são os instrumentos de planeamento e ordenamento, mas quando exercemos ainda temos uma noção maior. E por vezes as pessoas pensam que basta nós querermos alargar um cemitério, basta nós querermos fazer uma piscina, basta nós querermos fazer um determinado edifício num determinado sítio, que o podemos fazer. Mas não é bem assim. Estamos muito condicionados àquilo que é o planeamento feito anteriormente e existe até aqui um planeamento que foi feito pelos executivos anteriores e que naquilo que era as suas opções era o planeamento que entendiam ser o melhor, mas o que é certo é que os executivos vão passando e vão tendo também desejos diferentes e o próprio mundo é muito volátil e aparecem oportunidades que nos obrigam a ter que alterar alguns instrumentos de ordenamento e planeamento. E quero com isto dizer que é preciso a devida paciência a todos, eu digo aos municípios, mas também a este Executivo, porque não é fácil querer fazer um conjunto de infraestruturas e tomar um caminho que entendemos ser o melhor, mas estamos sempre limitados àquilo que é a alteração destes planos, nomeadamente plano de urbanização e também plano diretor municipal. Calhou-nos, com tudo o que isso tem de bom e de mau, estarmos numa fase de revisão de ambos, este aqui um bocadinho mais condicionados relativamente àquilo que queremos no futuro, o plano diretor municipal ainda mais no sentido em que nós vamos fazer pequenos ajustes, mas de grosso modo tudo aquilo que era o poder de decisão do município foi tudo tratado anteriormente. E dar conta também de que, como eu já disse aqui, estamos a trabalhar e estamos a consultar empresas também para fazer o aumento da zona industrial e que também isso exige um novo plano de pormenor para a nova zona, com tudo o que isso implica a nível de timings, e estamos a falar de 12 a 18 meses só trabalharmos o plano de pormenor, já não falo depois naquilo que é a obra no terreno. Portanto, é mais um desafio que estamos a iniciar, como eu já disse numa outra Assembleia Municipal, mas só com o plano diretor municipal, com o plano de urbanização fechado e neste caso também com o plano pormenor da nova zona industrial é que vamos conseguir implementar tudo aquilo que desejamos. Demora tempo, não quero de todo que a próxima revisão do plano diretor municipal demore 20 anos e quero muito também poder avançar ainda neste mandato com a revisão do PU, porque, de certa maneira, é adaptar, é balizar aquilo que são as nossas políticas, os nossos desejos a estes instrumentos de gestão territorial que são tão importantes. Basicamente era isto e passo novamente a palavra para o Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Faz favor, faz favor. Deixe-me, se me é permitido, eu só queria fazer aqui uma ressalva. Faz favor. Nós trabalhamos em vários planos, em muitos planos de urbanização e outras escalas. E há uma coisa que eu acho que é importante dizer em relação ao plano de Ferreira do Zezer, ou ao município de Ferreira do Zezer, é que tem um plano de urbanização que, embora se possa não concordar hoje em dia com o traçado de uma via, ou com a localização de um equipamento, ou com a configuração de um quarteirão, Ferreira do Zezer desenvolveu um plano de urbanização bastante detalhado, com até algum desenho urbano, que muitos não têm, e que, de alguma forma, mesmo com alguma discussão musculada com a CCDR, foi a âncora que nos permitiu defender estas áreas. Foi o grau de desenho e de infraestruturação que estava previsto e cabimentado no plano em vigor, que ajudou a defender. E dizer também que desde a entrada em vigor do plano de urbanização, quer com o executivo anterior, quer com este, se tem vindo a realizar aquilo que estava previsto ao nível da melhoria da rede viária, da infraestruturação e até da construção de algum espaço público e da melhoria do espaço público. Portanto,
Os planos, o tempo passa, as expectativas mudam, todos temos ideias diferentes à medida que vamos passando pelo espaço e pelas estratégias que vamos construindo, mas Ferreira do Zezer teve um instrumento muito válido durante estes 9 anos e que é reconhecido pela CCDR. Pronto, e, portanto, acho que é importante, quando se mexer neste plano, todos termos consciência que foi uma boa base, talvez não a ideal para muitos, mas foi uma boa base de trabalho ao longo do percurso que ele fez estes 9 anos. Pronto, portanto, é importante ter a noção disso. Muito obrigado. Os senhores deputados estão muito calados hoje, não querem participar em nada. Queria só agradecer também o trabalho da arquiteta Gabriela e também da sua empresa, porque eu já o disse mais de uma vez, é fácil trabalharmos em conjunto, e por cima numa matéria que é técnica e que existe também por parte da empresa de alguma paciência para nos dar conta daquilo que são as exigências no que toca ao planeamento, e com a arquiteta Gabriela e com esta empresa é sempre tudo muito fácil de articular. E então quero agradecer a postura e a amizade também que têm tido naquilo que é a execução desta revisão do plano. Muito obrigado. Obrigada, não dei nós. conta Obrigada, também, nós. eu penso que o Luís Pedro é a primeira vez que vem à Assembleia Municipal, perdoem-me se é a segunda. Ok, mas deixo também um abraço pelo facto de estares hoje aqui presente. Senhora Arquiteta, muito obrigado. Obrigada, Mais uma vez, em nome da Assembleia Municipal. Ninguém quer fazer uma intervenção, eu vou fazer só um pequeno comentário, muito rápido. E o comentário tem a ver mais com aquilo que são as realidades que devem passar para os cidadãos. Aquilo que é a mensagem que deve passar para os cidadãos. A primeira mensagem é que está, neste momento, aberto à discussão um plano no qual a voz dos cidadãos se deve fazer ouvir. Isto é o momento próprio e a sede própria para poderem utilizar os seus direitos e para poderem transmitir para as entidades responsáveis o que é que pensam e o que é que acham e a forma como que se deve agir em relação a este plano. A outra coisa que também gostava de deixar clara é que a competência, o mérito, não têm cor partidárias. Não há cor partidárias na competência nem no mérito, assim como não há nem na incompetência nem no demérito. E nós vimos aqui a senhora arquiteta dizer que o plano que existia foi uma âncora. E também disse que o plano começa, desde já, a ser possível pensá-lo de outra maneira, que é a grande virtude daquilo que foi hoje tudo dito. Primeiro, reconhecer que no passado foi feito um trabalho e que uns anos depois as pessoas podem pensar de forma diferente, podem querer ver a sua vila de forma diferente, podem querer olhar para a sua terra e de forma diferente, mas que não querem, de forma alguma, deixar de perder a sua identificação e aquilo que é próprio da sua terra, que é aquilo que os une, que é a sua terra. E, portanto, ficou aqui demonstrado que, efetivamente, é um apelo que se tem que dirigir, quer ao Executivo, quer aos Executivos que venham no futuro, quer às próprias Assembleias que venham a existir, é que não há justificação, por mais que se encontrem termos e terminologias, para deixar arrastar no tempo, durante tanto tempo, coisas que podiam ser resolvidas mais precocemente e de uma forma competente, transparente, eficiente, como é aquilo que é a nossa obrigação para com quem nos elegeu. E, portanto, aquilo que nós abrimos hoje aqui é uma porta para que os cidadãos se manifestem. Aquilo que abriremos em relação ao plano diretor municipal, quando for o momento oportuno, será uma nova porta para que os cidadãos se possam manifestar, com toda a transparência e com toda a informação a que os cidadãos têm direito, e isso ficou patente naquilo que a senhora arquiteta demonstrou e naquilo que está disponível em todos os documentos que têm no site da Câmara e que podem consultar diretamente
no próprio edifício da Câmara, e este convite é um apelo que deve responsabilizar não só os cidadãos, mas, acima de tudo, deve responsabilizar o Executivo, a Assembleia Municipal, porque se aquilo que é a forma de olharmos para a nossa terra e de vermos a nossa terra e de atrairmos a atenção dos outros e a vinda dos outros para a nossa terra, é a maneira como nós tratamos dela. Não vamos ficar sentados à espera que outros venham fazer aquilo que é a nossa obrigação. A nossa obrigação é tratarmos nós dos nossos problemas. Não há resolução dos problemas com magia nenhuma em outro local que não seja dentro de nós próprios e dentro dos nossos limites. Estar à espera que uma árvore do dinheiro dê dinheiro, ou que as patacas se transformem em dinheiro, ou espera que a Assembleia da República ou outras estruturas venham resolver problemas que nós temos, é o mesmo que esperar que os Diospírios nasçam numa época diferente daquelas em que nascem, que agora até estão na época e eu gosto. Portanto, vamos todos interiorizar, quer os cidadãos que nos estão a ouvir por via streaming, quer todos os nós que temos responsabilidades em representá-los, vamos todos interiorizar que, independentemente daquilo que pensamos em relação àquilo que é as diferenças que temos, independentemente disso, aquilo que é a nossa obrigação é, quando toca a rebate, unir as mãos, dar os passos que devemos dar e saber dá-los com eficácia e com eficiência. Começámos hoje a fazê-lo, falo-emos de certeza em relação ao Plano Diretor Municipal, reuniremos as vezes que forem necessário para que isso fique bem esclarecido, para quando for o momento de votar, não andarmos a votar a favor de A, ou de B, ou de C, mas sim a favor de quem nos elegeu. Era isso que tem que ficar esclarecido para os cidadãos e que tem que ficar esclarecido para todos nós. É por isso que nós aqui estamos, não é por outra coisa. Se quiserem fazer mais algum comentário. Sr. Presidente, muito obrigado. Então, vamos passar ao último ponto, a intervenção do público, que, de acordo com o regimento e de acordo com as assembleias extraordinárias, é uma intervenção que se deve restringir aos pontos mencionados no período da ordem do dia. É isso que está no regimento e é isso que é, portanto, obrigatório cumprir de acordo com o regimento. Portanto, tem pedido a palavra o Sr. Vítor Mendes, mas eu volto a lembrar, Sr. Vítor, que deve-se restringir aos pontos da ordem do dia, como está no regimento. Está bem, Sr. Vítor? É um apelo que lhe faço, porque os assuntos da última Assembleia Municipal não estão contemplados nesta situação hoje. Hoje estamos aqui a falar de pontos específicos, mas, faz favor, peço-lhe a sua compreensão e que respeite o regimento, que, como sabe, é aquilo que nos faz estar aqui. Mas, Sr. Vítor, tem a palavra, faz favor. Sr. Presidente, eu tenho consciência que não cometi nenhuma incorreção. Agora, os assuntos que eu trago aqui são assuntos do Conselho. Se o Sr. Presidente da Assembleia ou se os Srs. Deputados Municipais entenderem que eu estou a exceder aquilo que não devia, chamarem-me a atenção, eu vou-me embora. É tão simples como isto. Sr. Vítor, eu só quero dizer-lhe o seguinte, se não for hoje... Eu entendi, hoje, Sr. Presidente. Só queria dizer uma coisa, se não for hoje, pode ser noutra Assembleia, se for outro assunto. Sr. Presidente, mas o problema é que estes assuntos é para ser tratado hoje, na minha opinião. Pronto, se está de acordo com aquilo que nós estamos aqui. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, hoje começo por me dirigir ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Bruno Gomes, e aos Srs. Vereadores. Na reunião pública da Câmara Municipal realizada em 26 de setembro de 2023, eu, Vítor Mendes, apresentei nessa reunião um assunto que se referia ao funcionamento da empresa municipal Tejo Ambiente relacionado com as fossas céticas. Esta minha tomada de posição foi lida por mim e entregue na mesa da Assembleia, ao Sr. Presidente da Câmara.
No final da minha intervenção, eu requeri, como consta no documento entregue na mesa, que ficasse registada em ata a minha preocupação e as posições do Sr. Presidente, do Sr. Presidente e dos seus vereadores, dado que não poderia assistir por razões de tempo. Quando fui ao site da Câmara Municipal para conhecer a posição dos senhores vereadores, procurei a ata e a resposta foi: nenhum resultado encontrado. Fui então às reuniões da Câmara e encontrei um registro da reunião 26 de junho de 2023. Só que neste documento o que consta são alguns assuntos tratados nessa reunião. No final diz o seguinte: intervenção do público, intervenção do Sr. Ais Manuel Mendes Balas Freitas e intervenção do Sr. Vítor Mendes. Passos do Conselho, 3 de agosto de 2023, e assinado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Bruno José da Graça Gomes. A pergunta que eu faço é a seguinte: é isto a ata de uma reunião pública da Câmara? É uma pergunta que eu faço. Gostava de lembrar as intervenções feitas pelo Sr. Presidente da Assembleia sobre a forma como devem ser tratados estes assuntos e também no que respeita à exigência de que tem de existir no cumprimento da lei existente e em vigor. Como tenho vindo a verificar, o Sr. Presidente da Câmara nem sempre entende o que eu digo. Fui ler a lei, o regimento e passo a transcrever. A Lei 75 de 2013, de 12 de setembro, e no seu artigo 35º, na linha X, diz o seguinte: remeter à Assembleia Municipal a minuta das atas e as atas das reuniões da Câmara Municipal logo que aprovadas. Também no seu artigo 49.6 diz o seguinte: as atas das sessões reuniões termina a menção aos assuntos incluídos na ordem do dia, fazem referência sumária às eventuais intervenções do público na solicitação de esclarecimentos e às respostas dadas. De seguida fui ao regimento da Câmara Municipal, 23 de outubro de 2013, e ao seu edital 41/2021, primeira alteração ao regimento da Câmara Municipal, e no seu artigo 16º, diz o seguinte: de cada sessão ou reunião é lavrada ata, ao qual contém um resumo do que a essência nela se tiver passado, incluindo designadamente a data e o local da secção ou reunião, os membros presentes e ausentes, apreciados as decisões e deliberações tomadas e a forma de o resultado da respectiva votação e, bem assim, o facto da ata ter sido lida e aprovada. Será que os senhores presidentes da Câmara Municipal e os senhores vereadores conhecem a lei e o regimento da Câmara? É que as reuniões públicas da Câmara Municipal não são nenhum encontro de amigos, onde se bebe uns copos, tem uma conversa trivial e não se passa... É a linguagem que não vem a propósito desta Assembleia. Desculpe lá, eu não estou a ofender ninguém, Sr. Presidente. Não vem a propósito desta Assembleia. Desculpe, Sr. Vítor, não vem essa linguagem a propósito da forma como esta Assembleia trabalha. E não se passar cavaco aos problemas levantados pelos seus moradores. Esconder os problemas que são levantados pela população nas reuniões da Câmara demonstra ser um ato premeditado. Só que os problemas existentes devem ficar registados e serem devidamente esclarecidos por quem tem esse dever e obrigação, que é o Sr. Presidente e também os senhores vereadores. O senhor enche o peito quando fala em democracia, mas pelos vistos está esquecido que a transparência, a verticalidade, a ética, a moral e também a postura fazem parte dessa democracia. Pronto, Sr. Vítor, já passaram os seus 5 minutos. Os 5 minutos? Sim, sim. Já passaram, controlado. Sr. Vítor, isso não vem no plano dos ordens. Eu peço imensa desculpa, com licença. Faz favor. Eu posso lhe dar uma resposta a uma coisa que o Sr. Vítor disse que me diz respeito... Mas vai ouvir. Desculpe lá. Se não quiser, pode sair. Aquilo que eu quero dizer é que as atas da Assembleia só são disponíveis depois de serem assinadas. As atas da Assembleia só são disponíveis publicamente depois de serem assinadas. Até lá não tem força legal nenhuma. Quem saiba quem tem que responder isto é o Sr. Presidente. Não, sou eu, que o senhor evocou-me a mim. O senhor chamou o meu nome, chamou-me o meu nome em atas da Assembleia. Eu estou a falar da Assembleia Municipal. Pronto, estou a falar das atas da Assembleia Municipal. São públicas a partir do momento em que estão assinadas. O Presidente não ouviu, não entendeu. Pronto, peço desculpa se não entendi. Se não entendi, fica feito o meu esclarecimento. Faz favor. Bom, aquilo que eu quero dizer é que
dado que este ponto 7 é intervenção e esclarecimento ao público nos termos do número 1 do artigo 49 da Lei nº 75/2003 de 12 de setembro, na sua atual redação, e depois diz, nota, intervenções só ao nível dos pontos mencionados no período de ordem do dia, e como se há coisa que eu gosto é de cumprir com aquilo que é a regulamentação, não tenho objetivamente nada a dizer relativamente à intervenção do Sr. Vítor Mendes. Fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Vereadores. Muito obrigado, Srs. Deputados. Encontra-se encerrada esta Assembleia Municipal. Muito obrigado.